Esse é o vídeo da aula 26 sobre efeito Doppler. Quando a gente tem uma fonte perturbando o meio e essa perturbação se propaga, perturbações sucessivas se propagando, a gente tem um fenômeno ondulatório que normalmente a gente representa em uma dimensão. Imaginar, por exemplo, um alto-falante perturbando a pressão do ar em torno dele, fazendo ora uma pressão maior em volta dele, ora uma rarefação, e essas perturbações se propagam formando uma onda longitudinal. Ao longo da direção x, nessa foto, nesse instante do tempo, a gente tem zonas de alta pressão, baixa pressão, baixa pressão, que estão se propagando. A gente pode até fazer o gráfico da pressão em cada ponto do eixo x, né, para esse instante, nessa foto aqui. Nesse instante, o gráfico para as pressões ao longo desse daria alguma coisa assim. Mas essa onda se propaga não só na direção x, ela se propaga tridimensionalmente, no espaço, mas é difícil representar em todas as direções. É um gráfico tridimensional de pressão e rarefação. No entanto, a gente consegue representar bidimensionalmente, né, como se a gente estivesse olhando a perturbação de uma fonte que está aqui, perturbou o meio, como se a gente estivesse olhando a superfície de uma água, de um lago, né, que você fez perturbações e está se propagando. Então, as linhas cheias podem representar cristas e as pontilhadas, por exemplo, vales, né, aqui, ó, crista e vale, e de modo que um lambda é a distância entre dois picos, duas cristas da onda, daqui até aqui, ou dois vales, daqui até aqui. Então, essa fonte está perturbando o meio, essas perturbações se propagam. A gente sabe que a frequência detectada por um observador, então se tiver alguém aqui nesse ponto que eu coloquei aqui, né, ele vai perceber essa onda com uma certa frequência. Essa frequência é o número de cristas ou o número de vales ou o número de lambdas por segundo que atingem o observador. De alguma forma, esse receptor, esse observador da onda vai perceber essa frequência porque vai oscilar junto, alguma coisa oscila junto. E o número de oscilações por segundo é a frequência da onda, que é a frequência que a fonte imprimiu, que é o número de vezes que cristas ou vales atingem o receptor. Ou o tempo em cada, entre dois vales ou duas cristas atingirem o receptor é o próprio período da onda. Seguindo a expressão V igual a lambda F, né? A velocidade vai depender do meio, a fonte imprimiu uma frequência e forma-se um lambda. Se a onda tem 100 Hz, é porque 100 picos por segundo atingem o receptor, ou 100 vales, ou seja, 100 comprimentos de onda se propagam por segundo, onde está o observador. Uma outra maneira de escrever isso é que o tempo entre dois vales ou o tempo entre duas cristas para o observador, o período, é o lambda sobre a velocidade de propagação. Bom, até aí nada diferente, mas o que será que aconteceria se nessa situação a fonte que produz a perturbação estivesse se locomovendo ou o observador que está recebendo a onda também estivesse se movendo? Então, vai acontecer uma alteração da frequência percebida pelo receptor. Esse som pode ficar com uma frequência mais alta ou mais baixa. E isso é o chamado efeito Doppler, que é o que a gente vai estudar. Vamos começar com a situação em que eu tenho uma fonte, um observador. Esse observador pode ir para a direita ou para a esquerda, se afastar ou se aproximar da fonte. A fonte pode se afastar ou se aproximar do observador. A distância entre dois riscos é o lambda, né? Duas cristas. Vamos começar com uma possível situação. Vamos analisar a primeira situação em que a fonte se aproxima do receptor. O receptor parado e a fonte se aproximando. Então, o lambda aqui nessa região ele vai se encurtar. A fonte vai produzindo os pulsos, e ela produz um pulso que se propaga, mas ela vai atrás com uma certa velocidade. Então, em cada ΔT igual a um período, o pulso não se distancia lambda, porque a fonte foi um pouco atrás dele. De maneira geral, em um ΔT igual a período, uma onda se desloca lambda, por isso que período vezes V igual a lambda, ou V igual a lambda F, se eu passar o período dividindo. Mas nesse caso, quando a fonte faz um pulso, quanto que ele caminha até a fonte fazer outro? Ele tenta ir lambda, que é V vezes período, mas a fonte também foi um tanto para frente, que é o V da fonte vezes o período, e diminuiu essa distância. Então, o saldo é um lambda linha. Esse lambda linha encurtado aqui é V, velocidade da onda vezes o período, menos velocidade da fonte vezes o período, como se a fonte tivesse ido atrás. Então é a diferença de velocidade entre eles vezes o período. Para o receptor é esse lambda linha que vai chegar. Vem uma fonte com velocidade V,
mas com lambda'. Então, para o receptor, V igual a lambda_f, chega um lambda'. Qual a frequência que ele percebe? Não é mais a frequência da fonte. V igual a lambda', que é período vezes V menos VF, vezes a frequência. Inverte o período 1 sobre a frequência da fonte. A frequência que o receptor nota isolando é igual à frequência da fonte vezes V sobre V menos VF. Isso daqui tudo, essa razão, é maior que 1, então aumenta a frequência. A frequência percebida por esse receptor é maior do que a frequência que a fonte emite. Agora vamos mudar a situação. O receptor continua parado, mas a fonte se afasta. Se a fonte se afasta, o receptor está aqui, acontece o inverso, né? Esses lambdas aqui, a distância entre duas cristas, eles aumentam. Porque a onda se propaga de para um lado, a fonte para o outro. Então, quando ela produziu próximo, tanto o pulso foi para um lado, ela foi para o outro, a distância entre eles aumentou. O lambda, que antes era período vezes velocidade, agora em um período a onda vai para um lado, a fonte para o outro, o lambda ali então é aumentado, é o período vezes a soma das velocidades, né? Cada um foi para um lado. Então, para o receptor, V igual a lambda', né? Esse lambda aumentado vezes a frequência, e o lambda' é T vezes V mais VF. A gente inverteu o período por 1 sobre frequência, agora isolando a frequência que o receptor nota, fica a frequência da fonte, V sobre V mais VF. Tudo isso daqui é menor que 1. Então, nesse caso, ele percebe uma frequência menor, diminuída. Então, se aqui a fonte produz uma frequência, chutando alguma coisa, 1000 Hz e vem para cá com uma certa velocidade, a frequência que a gente ouve é 1100, alguma coisa assim. E aqui o contrário, vê uma frequência diminuindo. Então quando a gente, por exemplo, se você está na beira de uma estrada, né, e passa um carro, no começo você vê o lambda aumentando e depois, perdão, a frequência aumentando, mais alta do que aquela frequência que o motor do carro está fazendo. Você está aqui assim. Aí quando o carro passa, você vê a frequência diminuindo. Você tem uma sensação tonal menor do que com o carro parado. Agora, vamos ver outra situação. Vamos analisar agora a situação onde o receptor se move e a fonte fica parada. Então vamos imaginar que aqui eu tenho um receptor, aqui eu tenho a fonte e vamos começar pela situação em que o receptor se aproxima e a fonte fica parada. Quando a fonte emite as perturbações e ela se propaga em direção ao receptor, nesse caso o receptor está indo ao encontro das perturbações. Então, o período entre duas cristas para o receptor fica menor. Né? O tempo entre duas cristas que o receptor encontra, ou entre dois vales, ele diminui, porque ele está indo ao encontro da onda, e a onda está indo ao encontro dele. Então, quando a onda vem um tanto, ele foi o outro, e eles juntos, né, se aproximam a uma distância lambda da onda num tempo menor do que se o receptor tivesse parado. Essa é a ideia. A gente sabe que V igual a lambda sobre período, né? Período é 1 sobre F, e 1 sobre período é F, e período é lambda sobre V. Então, se o receptor tivesse parado, o período da onda é um ΔS sobre a velocidade, ó, é o tempo que a onda percorre lambda. Mas agora ele está indo de encontro à onda, então o tempo é menor. É como se a velocidade da onda tivesse aumentado, porque ele também está indo de encontro à onda. Então esse novo período, o tempo entre duas cristas para o receptor, vai ser T', que é lambda sobre a soma das velocidades, a da onda mais a do receptor indo de encontro à onda. Né? Uma velocidade relativa entre eles, que vai dar um T, um período menor então para a onda, né, entre uma crista e outra, para a distância entre eles diminuir de lambda. Bom, se T' diminuiu, T' é igual a lambda que é V sobre F. E o inverso do T' é a frequência que o receptor percebe. Então, invertendo essa expressão, fica F, frequência que a fonte emitiu, soma das velocidades sobre V. Essa é a frequência que o receptor percebe quando ele se aproxima. Isso é maior que 1. Então, tem um aumento de frequência aqui. Ele percebe uma frequência maior, porque ele está indo de encontro à onda, né? Então, mais picos por segundo passam por ele. E se fosse a situação inversa, né? Se fosse a situação que o receptor se afasta e a fonte fica parada. Agora o nosso receptor está vindo aqui para a direita. Então ele está fugindo da onda. A onda avança com uma velocidade, mas ele foge dos pulsos. Então a onda demora um pouco mais
né, para diminuir em lambda a distância entre eles, né, para percorrer lambda, a distância relativa entre eles demora um pouco mais para cair lambda. Então, se ele está fugindo da onda, é como se a onda se propagasse um pouco mais lentamente em relação a ele. Então, para o receptor, o tempo entre duas cristas ou dois vales é lambda sobre v da onda menos o v do receptor, porque ele está se afastando. É como se fosse um ΔS sobre sobre a velocidade relativa, dá um ΔT relativo entre eles. Então, o tempo, né, entre cada dois pulsos para o receptor é dado por isso daqui. Mesma coisa, V igual a lambda F, então V sobre F igual a lambda. Inverter o T dá frequência, então inverter tudo isso dá essa expressão. A frequência percebida pelo receptor é V menos VR sobre V. Isso daqui é menor que 1. Ele tem uma frequência menor percebida. Então aqui tem um aumento de frequência, aqui tem uma diminuição de frequência, porque aqui diminuiu o período entre dois pulsos, porque o receptor era de encontro, aqui aumentou o período, porque ele está fugindo da onda. E essas são as duas expressões para quando o receptor se aproxima ou se afasta. Então vocês viram que a gente tem 4 situações. Agora, e se as coisas acontecessem ao mesmo tempo? A gente sabe que quando a fonte se aproxima do receptor, a frequência recebida pelo receptor aumenta, né? Ela é dada por essa expressão, velocidade da onda, velocidade da fonte. Frequência da fonte, velocidade da onda, essa é a frequência que o receptor nota, né? Tudo isso daqui. A gente sabe também que se o receptor se aproxima da fonte, né, situação 3, a frequência percebida também é um aumento, V mais VR sobre V. Agora, e se acontecesse as duas coisas? A fonte se aproxima do receptor e o receptor se aproxima da fonte. Se o receptor não se aproximasse, a frequência que ele ia perceber era tudo isso daqui, né, um FR. Mas agora ele percebeu e também começou a se aproximar. Então, para ele, a frequência da fonte é o FR, é essa frequência que ele nota, porque a fonte está se aproximando. Se ele parar, ele nota isso. Então, para o receptor, FR é a frequência que a fonte está emitindo. A fonte está se aproximando, chegou isso nele. Se ele começar a se aproximar, a frequência da fonte para ele é FR, então esse FR vira esse F aqui, que é a frequência da fonte para ele. E essa nova distorção aqui é porque ele se aproximou. Então, FR é devido ao fato da fonte se aproximar, então para ele a frequência da fonte é essa. E aí aumenta mais ainda porque ele se aproximou, vira a frequência final. A frequência que o receptor nota é dado por essa expressão que a gente obtém colocando tudo isso daqui, que é FR, no lugar de F. Então tem um aumento aqui do numerador maior que 1 e menor que 1, né? Devido aqui ao receptor se aproximar e aqui a fonte se aproximando. Então essa expressão ela já envolve as duas alterações de frequência, devido à fonte se aproximando e o receptor se aproximando. Vamos olhar outra situação. Imagina que a fonte agora se afaste. A frequência percebida pelo receptor é essa. Numerador maior que 1 diminui a frequência. E se o receptor também se afasta, ambos se afastam, o receptor se afastando daria uma distorção igual a V menos VR sobre V. Se os dois acontecem alguma coisa, devido à fonte se afastar, esse FR, que é isso daqui, ó, é a frequência da fonte para o observador. Então eu jogo esse FR aqui, e aí tem uma nova alteração, que é porque ele se afastou, diminui um pouco mais. Substituindo tudo isso, né, que é FR, aqui eu fico com essa expressão, fonte e receptor, um se afastando, um indo para um lado, outro indo para o outro. Uma terceira situação é fonte se aproximando, a gente sabe que a frequência vai ser dada por isso daqui, e receptor se afastando. Receptor se afastando, a gente sabe que é V menos VR sobre V, é dado por isso daqui. Mesmo raciocínio, para o receptor, se a fonte se afasta, essa frequência aqui que é da fonte, ele notou essa, ó. Então eu troco tudo isso daqui, jogo tudo isso daqui nesse F. Jogo o FR aqui. A expressão fica assim. Como a fonte se aproxima, a gente teria uma tendência aqui de aumento de frequência, mas como o receptor se afasta, diminuição de frequência. E essa é a expressão total. E um último caso é quando a fonte se afasta, que a gente tem essa expressão, uma diminuição de frequência, mas o receptor se aproxima, um aumento de frequência, que é dado por essa expressão. Essa é a frequência percebida pelo receptor quando ele se aproxima, e essa quando a fonte se afasta. O saldo, né, o total é, mais uma vez,
A frequência percebida pelo receptor devido ao fato da fonte se afastar é essa daqui, ó, F vezes tudo isso. Então, para ele a fonte emitiu isso, a gente joga aqui. E aí, por ele se aproximar, tem uma nova distorção de frequência, que é dada por isso daqui. O saldo da expressão fica essa daqui. FR agora soma aqui, né? Tende a aumentar porque o receptor se aproximou, mas tende a diminuir, o numerador ficou maior porque a fonte se afastou. Então esse é o saldo total. A gente tem 4 possíveis situações quando ambos se movem. E a gente consegue colocar tudo na mesma forma, porque repara, é sempre a velocidade da onda do receptor, da onda da fonte, da onda do receptor, onda fonte, onda receptor, onda fonte, onda fonte, e esse F é sempre a frequência que a fonte emitiu, né, a frequência da fonte. E isso resulta na frequência que o receptor percebe quando os dois estão se movendo. Como todos têm a mesma forma, a gente consegue sintetizar. Essas 4 situações, então, todas são dadas por uma expressão nessa forma, só troca os sinais. Então, no numerador, esse sinal, se for menos, é que o receptor está se afastando. Se for mais, é que o receptor está se aproximando. O sinal do numerador é referente ao receptor e o sinal do denominador referente à fonte. Mais, se a fonte está afastando, é trocado em relação ao numerador. E menos, se a fonte está se aproximando. Então, em uma expressão só, eu sintetizo os 4 casos, onde ambos estão se movendo em cada um dos casos. E os sinais do numerador me falando do receptor, o sinal do denominador me falando da fonte. É só ver se é mais em cima, menos em cima, mais embaixo, menos embaixo. Você sabe toda a situação e sabe montar também. Tá bom? Então, essa é a expressão que resume os casos, né, de afastamento ou de aproximação. Essa é a expressão que você vai utilizar na maioria dos casos. Inclusive, se tiver só um se movendo, você pode zerar o outro e continuar usando essa expressão, ela é genérica. Se for uma situação onde a fonte está parada, você pode colocar 0 aqui. Se for uma situação onde o receptor está parado, você coloca 0 aqui. Ela sempre vale, essa é a expressão geral. Agora, alguns cuidados. Uma situação comum, que é bastante usada para a produção de sensores de posição, de velocidade, é quando a gente reflete uma onda no anteparo. Então essa fonte emitiu uma onda, refletiu nesse anteparo e voltou. Se esse anteparo tiver velocidade, ele vai perceber a frequência da onda de maneira diferente. Se ele estiver indo para a direita, ele vai perceber a frequência da onda diminuindo, uma frequência menor, porque ele está se afastando. Mas quando ele reflete a onda, ele passa a ser uma nova fonte. Então ele recebe uma frequência diminuída porque ele está indo para a direita. E quando ele for refletir, quando ele for emitir, ele faz o papel de uma fonte também em movimento. Então ele faz o caso de um receptor, é o caso de um receptor que se afasta e depois quando ele para refletir uma fonte que se afasta. Então se eu colocar um sensor aqui em algum lugar, esse sensor que estiver ouvindo a reflexão, ele vai ouvir uma frequência diminuída 2 vezes. Né? Uma porque esse cara recebeu uma onda já com uma frequência menor e outra que ele emitiu com uma frequência menor. É receptor e fonte se afastando. Então, nesse caso, a frequência de uma fonte refletida percebida aqui por um sensor, alguma coisa, seria o V menos R, e o V mais F. Então teve uma diminuição da frequência que ele percebeu porque ele está se afastando, ó, V menos receptor, e teve um aumento aqui embaixo, então diminuiu a frequência de novo porque era uma fonte emitindo, né, alguém que reflete está emitindo som, mas também estava se afastando. Então tem 2 distorções, da recepção e da reflexão em si. Então, essa diferença de frequência aqui que você vai notar, ela denuncia a velocidade do receptor e da fonte, que nesse caso são as mesmas, né? Porque essa barreira que está refletindo o som, ela é o receptor quando a onda chega, e a fonte porque ela reflete. Então, esses dois são iguais, essas 2 velocidades são as mesmas, ela recebe com a mesma velocidade que ela emite. Então aqui você pode colocar um velhinho e velhinha, e aí quando você achar a diferença entre a frequência da fonte e aqui o microfone e um ponto registrou, você consegue saber a velocidade do anteparo, pode ser um sensor de velocidade. Se o anteparo estiver se aproximando, aí por ele se aproximar, ele nota uma frequência maior emitida pela fonte, ele é um receptor que se aproxima. E ele reflete essa onda, então ao mesmo tempo ele reflete uma frequência que ele recebeu aumentada, ele reflete aumentando também, porque ele virou uma fonte em movimento. Aqui é um receptor
se aproximando e uma fonte também se aproximando, né? A frequência refletida vai ser mais R menos F. E, de novo, essa velocidade do receptor é a velocidade do anteparo. A velocidade da fonte também é do anteparo. Aqui é V e aqui é V. Essas duas velocidades são iguais, né? Aqui está VR, 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 VF, mas é uma só, é do anteparo. E acontece duas distorções. Ele recebe a onda mais números de picos por segundo porque ele está se aproximando. E quando ele vai emitir, ele emite o lambda menor, porque ele também está se aproximando. Aqui percebe menos picos por segundo porque está se afastando. E quando ele reflete com lambda maior, porque ele emite um pulso, se afasta, emite outro. Então essa é a frequência refletida para o anteparo se aproximando e o anteparo se afastando. Isso é bastante usado para sensor de posição ou movimento, né, porque a diferença entre as frequências da fonte a que você ouviu refletida denuncia a velocidade do anteparo. Um último cuidado é, muitas vezes as pessoas saem usando essas expressões de velocidades da fonte, do observador, e erram problemas. Porque essas velocidades que a gente está falando aqui, receptor e fonte, né, olha, por exemplo, uma fonte e um receptor. Essa é a velocidade de aproximação ou afastamento entre eles. Então, é a velocidade na direção do eixo que os une. Né? Receptor se afastando, uma velocidade para cá. Se aproximando, velocidade para cá. Fonte se aproximando, fonte se afastando. Caso a velocidade de qualquer um deles não esteja na direção do eixo que os une, por exemplo, uma velocidade da fonte para cá, ou uma velocidade do receptor para cá, a velocidade que eu vou colocar na expressão não é essa velocidade aqui ou essa, é a componente de aproximação ou afastamento, caso que os dois estão se aproximando. Então eu tenho que projetar a velocidade na direção de afastamento ou aproximação. Esse é o VR, esse é o VF, é a velocidade real projetada na direção do eixo que os une. Se eles estiverem se afastando, mesma coisa. Que velocidade que eu vou usar? A velocidade de afastamento, que é a projeção, a velocidade de afastamento do receptor, que é essa projeção aqui. Então, as velocidades sempre projetadas nos eixos. Tanto que se eles estiverem se movendo e o eixo entre eles estiver 90 graus e um deles estiver se movendo para a direita, a projeção dá zero. Só tem efeito Doppler, né? Só tem velocidade de aproximação e afastamento quando tem componentes nesse eixo, quando de fato eles ficam mais perto ou não.